Sabe aquela sensação de que a vida inteira virou um grande comercial? Pois é. Como alguém que passou um bom tempo respirando os bastidores da comunicação e da produção publicitária, dá para afirmar com toda certeza, as regras do jogo viraram de cabeça para baixo. Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar no material simplesmente fascinante do Rafael Campos. A tese central dele é pesada, mas muito real. Nós nunca fomos tão consumidos pela propaganda. Só que, e aqui está o grande pulo do gato, não estamos falando daqueles anúncios clássicos da TV que tinham hora para começar e acabar. Esquece isso. A nossa vida, a rotina, o que a gente fala e veste, tudo isso se transformou numa campanha ininterrupta. Bom, vamos tentar entender essa mudança de paradigma. Antigamente, a chamada velha publicidade era super delimitada. Tinha um ciclo claro, né? O anúncio entrava no ar, ficava um tempo rodando e saía. O objetivo era muito simples, vender um sabonete, um carro, um refrigerante. Acontece que a nova publicidade atropelou esse modelo. Os nossos feeds nas redes sociais viraram uma vitrine digital que simplesmente não fecha nunca, funciona 24 horas por dia. E o mais louco, o que está na prateleira não é mais um produto físico, são personas, são opiniões, são estilos de vida. O palco de antes encolheu, virou pixel na tela do celular. E agora a briga é literal por cada microsegundo de atenção. Isso nos leva à nossa primeira parte, o kit de ferramentas sequestrado. É exatamente sobre como essas táticas super profissionais invadiram a nossa vida cotidiana. O que é muito louco de perceber aqui é como o público em geral acabou se apropriando de um arsenal tático gigantesco sem nem se dar conta. Pensa no David Ogilvy, aquele gênio absoluto da publicidade. Ele criou princípios lendários para vender produtos de forma rápida e eficiente no século passado. Hoje as pessoas usam essas mesmíssimas regras de forma quase instintiva. Aquele cuidado para escolher a palavra exata num post, aquela frase de impacto para segurar a leitura, isso é puro copywriting avançado. A gente está usando técnica de redator publicitário de alto nível para narrar nossa própria existência e criar uma estética para nossa vida online. E a coisa vai além, viu? Pega as famosas táticas de influência do Robert Cialdini, conceitos como escassez, prova social, reciprocidade, essas coisas literalmente vazaram dos manuais corporativos direto para as postagens do dia a dia. Construir uma imagem online virou um exercício de persuasão tão meticuloso que até a tal da autenticidade mudou de cara. Pensa bem, ser autêntico não é mais só existir da sua forma natural, virou uma estética. É uma pose de veja como eu sou real, que é super bem cultivada e, claro, milimetricamente pensada para gerar cliques na tela. O que nos puxa direto para a nossa segunda sessão, a mercantilização do eu. É exatamente aqui que a gente vê a lógica do marketing entrar nas partes mais profundas, naquelas características mais íntimas do ser humano e transformar tudo em ferramenta fria para gerar engajamento. O material aborda maravilhosamente bem a premissa do Story Brand. Para quem não conhece, o Story Brand diz que uma marca tem que fazer o cliente se sentir o herói da história, certo? Mas olha a reviravolta que a sociedade deu. Nós pegamos isso e assumimos o papel de heróis da nossa própria vitrine diária. Ou então a gente tenta se colocar como o grande mentor cheio de sabedoria. Aquela opinião despretensiosa sobre o filme ou um livro passa por um filtro invisível antes de ser postada, só para garantir que vai maximizar o alcance e agradar os grupos certos. Quer um exemplo prático? Dá uma olhada nesses 3 passos. Eles mostram que até a nossa fragilidade agora segue um roteirinho de cinema. Funciona assim. Primeiro, a pessoa identifica alguma vulnerabilidade pessoal. Depois, ela cria toda uma moldura para isso. Sabe aquele post clássico de bastidores ou vida real sem filtros? Então, é a imperfeição mostrada de um jeito super controlado. E aí vem o passo final, publicar. Mas o objetivo lá no fundo é humanizar essa marca pessoal e colher engajamento. A dor e a tristeza perdem o estado bruto para virarem, pasmem, estratégia de marketing para farmar atenção. É surreal. E a gente se engana demais se acha que isso para só na autoimagem. As nossas conexões, os nossos relacionamentos também entraram na roda. As relações íntimas agora parecem operar sob métrica de performance. O afeto muitas vezes é medido por quantas curtidas aquela foto rendeu, pela visibilidade pública de um comentário fofo ou até pelo tempo que alguém leva para responder uma mensagem. É como viver num palco que não fecha nunca. E a consequência disso? Um ciclo pesado e infinito de comparação e insegurança. Afinal, a performance editada do outro está sempre ali, brilhando na nossa cara a um clique de distância. Entramos então na seção 3, o custo cognitivo. Uma mente em sobrecarga. E a pergunta que não quer calar, qual é a fatura que chega no final do mês por a gente viver preso dentro desse funil de vendas gigante? A crise real descrita no artigo é a famosa fadiga cognitiva.
Gente, o cérebro humano simplesmente não foi projetado para suportar esse volume alucinante de informação diária. A gente é forçado a ficar em estado de alerta e interpretação acelerado o tempo todo. Cada videozinho, cada imagem exige uma decisão em fração de segundos. Vale o meu tempo? Eu curto? Eu comento? E a cada minúscula validação dessa a gente ganha uma gotinha de dopamina, o que só realimenta esse ciclo vicioso de buscar sempre mais estímulo. O grande problema dessa campanha permanente é que a nossa mente acaba se quebrando num milhão de pedacinhos. A percepção do mundo vira um mosaico que não faz o menor sentido. Num minuto a gente lê uma notícia sobre uma tragédia mundial e 2 segundos depois aparece um meme de comédia. E tudo entregue com a mesma urgência visual. Isso obriga a gente a ter um processamento super reativo e raso das coisas. Onde antes cabia um debate longo e cheio de nuance, hoje só cabe a manchete chocante que garante o clique rápido. No longo prazo, a gente vê o pensamento crítico derreter e, de quebra, acaba todo mundo preso nas famosas bolhas de filtro. O que nos traz a quarta e última parte da nossa análise, a síntese sem julgamentos, pensando como a propaganda. Um detalhe importantíssimo de pontuar, a ideia de toda essa análise não é vilanizar o marketing ou fazer um discurso anti-tecnologia. O lance é reconhecer uma metamorfose muito profunda. Durante muito tempo, a grande preocupação era que a gente consumia a propaganda demais. Ou seja, tinha um público passivo de um lado e um bando de corporações injetando influência do outro. Mas a sacada genial é que a gente passou dessa fase. Nós evoluímos para pensar como a propaganda. Nós deixamos de ser só os alvos para virar produtores ativos. A sociedade inteira aprendeu a tratar cada interação do dia a dia como uma pecinha de xadrez num jogo constante por influência e atenção. Então, no fim das contas, a mensagem que fica é um apelo gigante à autoconsciência. Se a gente não quiser ser engolido vivo por essa lógica toda, o primeiro passo é perceber que essas engrenagens estão rodando o tempo todo na nossa cabeça. Reivindicar a autonomia mental é, no fundo, fazer uma escolha diária de preferir a profundidade no lugar da superficialidade. É um convite para a gente resgatar o valor de conexões genuínas, achar espaços na nossa vida que não precisem render dinheiro, que não sejam pautadas por métricas e que não estejam de forma alguma em campanha eleitoral com a nossa própria imagem. E para fechar, fica aqui essa reflexão que não sai da minha cabeça e que convida a dar uma espiada muito honesta no nosso próprio comportamento diante das telas. Da próxima vez que for armar a câmera para uma foto ou montar aquela opinião afiada para postar, vale a pena se fazer essa pergunta super provocativa. Será que estamos só consumindo propaganda enquanto rolamos o feed? Ou será que nós mesmos nos tornamos a própria campanha? É um daqueles pensamentos que alugam um espaço gigante na nossa mente, né? Muito legal poder fazer essa análise hoje e mergulhar nesse tema. Até a próxima!